pão vegano não é seco e eu posso provar. Vem aprender essa receita que fica uma delícia. Vamos começar colocando 500 ml de água morna em uma tigela. A água não pode estar muito quente, é morna. O fermento, vamos utilizar o biológico seco, um pacotinho de 10 gramas. Você vai mexer, eu estou utilizando o fouet porque vai ficar mais fácil no começo, depois a gente vai trocar. 5 colheres de sopa de açúcar, mexe de novo antes de acrescentar a farinha. A quantidade de farinha que você vai colocar vai depender da marca que você está usando. Então, você vai acrescentando aos poucos e vai mexendo muito bem a cada adição. Quando você perceber que já deu o ponto, que eu vou te mostrar aqui qual que é, aí você já pode passar para a bancada, tá bom? Vai pondo aos poucos. Eu utilizei 700 gramas de farinha de trigo sem fermento. Uma colher de chá de sal e 1/4 de xícara de chá de óleo, são 60 ml. É importante não acrescentar o sal no começo da receita, porque se ele tiver contato direto com o fermento, pode acabar matando o fermento e aí o seu pãozinho não vai crescer. Não é o que a gente quer. Então, é bom você colocar ele quando já tá com um pouco de farinha. Vou trocar o fouet por uma colher de bambu, porque a massa começou a ficar pesada e o fouet não estava dando conta. Você vai mexendo a sua massa até perceber que ela não está mais grudando. Aí já é hora de parar de acrescentar a farinha e você vai passar para uma bancada para poder iniciar a sova. Polvilha um pouco de farinha para a massa não ficar grudando. Não precisa sovar por muito tempo, 5, 8 minutinhos já vai ser o suficiente. Ao tocar na massa, você percebe que ela não gruda na sua mão, mas se você abrir, ela estará pegajosa no meio. É normal, esse é o ponto certo. Vamos sovar e ela também vai mudar um pouco de textura, vai ficar mais lisa. Se você perceber que ela está grudando muito, pode raspar e acrescentar mais farinha, mas vai colocando bem pouquinho, porque senão a sua massa vai ficar muito pesada e o seu pão vai ficar pesado também. Você não vai nem acreditar como essa massa é macia. Esse pão fica perfeito para um café da tarde, café da manhã e até mesmo para vender. Ela é muito econômica, já que não vai nem leite, nem ovo, e fica uma delícia, ninguém nem vai perceber. Vamos modelar a massa assim, como se estivéssemos fazendo uma bola. Ela vai pegar um pouco, é normal. E aí você vai colocar na sua bancada, ajeita, polvilha um pouquinho de farinha por cima dela, só para não grudar o saquinho. E eu vou colocar um saquinho por cima, aberto, e vamos deixar descansar por uns 5 minutinhos antes de modelar a nossa massa. Prontinho, nossa massa já descansou e agora nós vamos modelar os nossos pães. Olha que massa linda, super macia. Olha só. Se você tiver uma balança, você pode pesar a quantidade total de massa e dividir por 3. Esse vai ser o peso de cada pão. Se não, você divide em 3 partes iguais e aí cada parte será um pão. Aqui eu não tô dividindo muito certinho, mas eu vou colocar na balança e aí eu vou ajustando o peso até ficar com as 3 partes iguais.
ou bem próximas do peso. Vou fazer isso e já volto. Pronto. Agora nós vamos abrir com um rolo a sua massa. Se você não tiver um rolo, pode abrir com a mão, mas vai ficar muito mais difícil. Eu recomendo que seja com um rolinho. Vai desgrudando a massa da bancada. Se precisar, polvilhe um pouquinho de farinha de trigo embaixo, para a massa não grudar na hora que você estiver enrolando o pãozinho. Cuidado para não deixar a massa muito fina, para ela não rasgar. E agora você vai enrolar de baixo para cima, dando uma leve pressionada. Aí, onde faltou farinha, percebe que ela dá uma agarradinha. E isso acaba influenciando no aspecto final da massa. Mas depois de assar, não vai dar para perceber tanto. Ajeita o seu pão, enrola com uma certa pressão para grudar a parte de baixo. Vou abrir mais uma massa para vocês verem, ó. Vai esticando com o rolinho. Esse pão, ele fica muito gostoso assim e também recheado. Se vocês quiserem que eu traga uma receita dele recheado, tanto doce quanto salgada, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês. Dá para rechear com chocolate vegano, dá para fazer com queijo sem leite de vaca, fica tão saboroso. É uma massa coringa, dá para fazer várias preparações com ela. Ó, aqui faltou um pouco de farinha, percebe como que ela dá uma agarrada. Essa primeira parte dá uma pressionada para ela grudar bem e depois o seu pão não abrir na hora que ele estiver crescendo. Isso vai deixar um aspecto mais bonito no seu pão. Vai ajeitando ele. Ajeita. Enrola dando uma leve pressionada para que as partes se unam. Agora você vai pegar uma forma, eu untei ela com óleo e você vai ajeitar os seus pães deixando um espaço entre eles. Coloca a emenda para baixo, ajeita na forma, deixa um espaço na borda também, tá? Para que o seu pão possa crescer. Aqui tem o terceiro pão, essa emenda, você vai deixar ela para baixo. Ajeita. Se você quiser, você pode fazer uma marcação em cima do seu pão. Segura com os 2 dedos e passa uma faca afiada, bem rápido. Essa daqui não tá tão afiada, então ficou um pouquinho difícil de fazer o corte. Mas vocês vão ver depois que ele assar que fica muito bonito. Eu vou fazer em um com esse corte e os outros eu vou deixar sem. Dá uma ajeitadinha e agora você vai cobrir com um plástico e deixar crescer. Aqui ficou por cerca de 45 minutos. E olha só, nosso pão já cresceu. Na hora de ajeitar na forma, eu não ajeitei muito bem o cortado e ele ficou um pouquinho torto. Mas não vai fazer diferença. Vamos levar para assar em forno 180 graus. Olha só como o pão fica lindo. Ele cresce bastante, fica bem douradinho. Eu estou utilizando um termômetro de espeto para ter certeza de que o pão está bem assado no centro. Você vai utilizar, ó, você espeta no meio do seu pão e você vai deixar ele marcando. Ele demora um pouquinho para subir a temperatura. Na hora que ele chegar em 90 graus, significa que o seu pão já está totalmente assado, tá? Se não atingir 90 graus ou você perceber que está em 80 e está demorando muito para subir, volta o seu pão para o forno porque ele não está pronto, ó. Já até passou de 90 graus, está assado. Eu tenho aqui manteiga vegana. Existem várias marcas no mercado e de várias composições.
Se vocês quiserem, comenta aqui que eu trago um vídeo mostrando para vocês as minhas preferidas. Tem de coco, tem de castanha de caju. Algumas são muito parecidas com a manteiga de origem animal. Você vai passar para poder dar um brilho. Se não tiver, também não precisa passar nada. Mas ele dá um brilho e deixa o seu pão mais macio na hora que ele esfriar. Olha a diferença do que eu já passei a manteiga e do que eu ainda não passei. Vou terminar aqui e já volto. Prontinho, vamos cortar para ver. Olha o brilho que a manteiga dá no seu pão. Realmente vale a pena. Eu estou cortando ele quente. Vamos ver se eu vou conseguir segurar aqui para mostrar para vocês como que ele ficou por dentro. Tá muito macio. Dá pra ver a fumaça aí no vídeo? Gente, tá muito quente. Mas olha a maciez desse pão. Eu não vou conseguir segurar, vou esperar esfriar um pouquinho para mostrar. Agora sim, o pão já esfriou um pouquinho. Vou cortar mais uma fatia para mostrar para vocês. Gente, façam essa receita porque vale muito a pena. Siga a gente no nosso canal para que eu traga outras receitas para vocês. Olha só isso. Ninguém fala que é um pão vegano. Olha essa maciez. Não esquece de curtir o nosso vídeo e nos seguir no canal, porque